Então é importante nós buscarmos a melhora da nossa autoestima numa situação de ciúme. E a nossa autoestima é conquistada através do conhecimento de nós mesmos. Ou seja, pelo nosso autoconhecimento, pelo nosso desenvolvimento interior. Então, autoestima é uma coisa que está relacionada conosco. Auto é conosco mesmo, estima. Então, se nós não nos autoconhecermos, como nós vamos conseguir ter essa autoestima? Ou seja, como que nós vamos estimar a nós mesmos se nós não nos conhecemos? Então, para melhorar a nossa autoestima, nós precisamos nos conhecer. Então, no caso de ciúmes em um relacionamento, deve-se buscar também um diálogo franco com a outra pessoa, um diálogo sincero com a outra pessoa, refletindo sobre os sentimentos mútuos, sobre os potenciais de cada um e principalmente sobre as fragilidades um do outro, porque a fragilidade conecta pessoas. Quando nós demonstramos a nossa fragilidade, nós aproximamos a outra pessoa de nós. Só que nós não podemos confundir fragilidade com vitimismo. Fragilidade é nós conhecermos os pontos em que nós podemos nos desenvolver. Agora, o vitimismo é nós nos colocarmos na posição de vítima, na posição de coitados. Então são coisas diferentes. Fragilidade é uma coisa, vitimismo é outra coisa. E quando nessa relação um passa a conhecer melhor a outra pessoa, em um relacionamento sincero, com respeito mútuo, essa relação passa a ser libertadora ao invés de ser limitadora. E essa relação também vai passar a ser mais harmoniosa ao invés de ser uma relação perturbadora. Então, um ponto importante que nós podemos analisar a nós mesmos, nas coisas que nós temos controle e nós podemos alterar em nós mesmos. Transformar os ciúmes em luz, em algo bom. Transformar aquela possessividade que nós temos com relação a outra pessoa em desprendimento. Então, se nós vivemos apenas voltados para as coisas materiais, voltados apenas para as posses, nós passaremos a nossa jornada em uma série de acontecimentos vazios. Nós vamos passar essa vida com uma série de acontecimentos sem conteúdo. Serão todos vazios para nós. Exemplos. Então, cada vez que nós estamos passando por um sofrimento emocional, se nós estamos voltados apenas para a parte material, diante de um sofrimento emocional, nós podemos até entrar em um desespero, porque nós vemos apenas as coisas materiais, não vemos o nosso lado espiritual. Quando nós, por exemplo, estamos realizando um trabalho, se focamos apenas na parte material, nós podemos sentir revolta. E se nós não estamos acostumados com o amor, o verdadeiro amor, todos os laços afetivos vão passar a ser como um simples mecanismo dos nossos desejos passageiros de possuir coisas e possuir pessoas. E quando nós sentimos dor e vemos apenas a parte material, essa dor passa a ser algo intolerável, algo inaceitável, que não estava na nossa programação, que na nossa programação só existia a alegria, a felicidade, a paz, a harmonia na nossa vida. Então, sempre quando nós passamos por uma dor, se estamos focados apenas na parte material, nós não aceitamos aquela dor. E nós sofremos com tudo isso, né? E quando nós não sabemos perdoar, significa que ainda não aprendemos a renunciar. E nessa situação, onde vemos apenas a parte material, quando nós ajudamos alguém, depois que nós ajudamos alguém, se continuamos vendo apenas a parte material, nós exigimos da pessoa obediência, pois achamos que a pessoa nos deve algo, por nós termos realizado algo, por nós termos ajudado aquela pessoa.
E quando nós vivemos apenas para o lado material, nós seremos atormentados pelos conflitos que a posse nos mantém conectado à vida instintiva, à vida selvagem. Então, quando estamos voltados apenas para o lado material, nós estamos ligados apenas na nossa vida instintiva e na nossa vida selvagem, vivendo apenas com emoções e com instintos. E quando nós pensamos dessa forma, o que nós podemos esperar da vida? Quando nós pensamos dessa forma apenas no lado material, o que nós podemos esperar da vida, senão o começo da nossa vida no berço e o término no túmulo? Então, a nossa vida passa a ser muito vazia. Então, por isso que é importante a gente implementar ou incluir, ou nós desenvolvermos cada vez mais a espiritualidade na nossa vida, para buscarmos o sentido da vida, para buscarmos o propósito da vida. E quando nós encontramos o propósito e o sentido da vida, os nossos sofrimentos tendem a diminuir cada vez mais, conforme nós vamos evoluindo no nosso grau evolutivo, evoluindo no nosso nível de consciência.